Boa tarde, sou Gustavo, da Fundação CERT. A gente está aqui realizando um podcast em parceria com a Cesupa e a gente está dentro de um evento muito legal que é o Bioeconomy Amazon Summit, que reúne todo o ecossistema de empreendedorismo ligado à bioeconomia amazônica. E a gente está fazendo um bate-papo aqui com diversos empreendedores, parceiros, instituições que fazem esse ecossistema de empreendedorismo acontecer. E hoje eu vou bater um papo agora aqui com o Gilberto, da Forte para Oil. É uma empresa que foi apoiada pelo Sinergia, um dos programas ligados aqui à Jornada Amazônia. O Gilberto é um grande parceiro nosso, já está numa trajetória de uns 2 anos mais ou menos conosco, né, Gilberto? Acho que até mais, vai para os 3 ou 4 3 anos. anos, legal. Entrou lá no início da Jornada Amazônia, quando estava sendo modelada, e a gente continua acompanhando e dando suporte aí para Forte Paraguaio. E eu tenho uma missão aqui, Gilberto, que eu quero que você me ajude, que é tentar transmitir para quem está no sul, no sudeste, quem está longe da Amazônia, eventualmente nunca veio. Provavelmente você deve ter até encontrado mentores, né? Pessoas que Sim. te ajudaram na Jornada Amazônia e não consegue ter a experiência do que é viver na Amazônia, criar uma indústria dentro da floresta, né? Então, eu quero que tu me ajude nessa missão. E para começar, então, se apresenta, por favor, e conta o que é a Forte para Oil, como que ela surgiu. Tá bom. Bom, olá a todos, sou Gilberto Novo Massa, sou CEO e fundador da Forte para Oil. Mas antes de tudo isso, eu sou filho de agricultor, filho de uma professora, né? No interior da Amazônia, no município de Acará. Sou uma pessoa que nasceu, vamos dizer assim, no sistema florestal, agroflorestal. Minha família toda trabalha com o sistema agroflorestais, trabalham com plantação de frutas, né? E também de amêndoas, o cacau, o açaí, a pimenta. E a ideia da empresa, né? Da Forte Para Oil, mas inicialmente fundada como Para Oil, ela nasce a partir de eu vou dizer assim, hoje eu digo que é um chamado, né? Porque quando a gente trabalha na Amazônia e você vê, vamos dizer assim, uma riqueza imensurável, mas ao mesmo tempo essa riqueza ela não consegue chegar aonde ela deve chegar e não consegue trazer a riqueza para o território, né? Então eu sou da região, estudei, né? Um dos pontos chaves da cultura japonesa, né? Que eu venho de uma cultura japonesa, onde meu avô veio do Japão, é o estudo. O estudo, a base do estudo e do conhecimento, na verdade. Então eu me formei e fui para a indústria, né? Mas por que esse chamado? O chamado no sentido que meio que eu era... Na nossa geração, talvez é a única oportunidade que a gente tinha em fixar a nossa história no território, na floresta, na Amazônia, né? Quando você vê seus pais, vamos dizer assim, envelhecendo com certa idade e o ecossistema, vamos dizer assim, familiar te levando a um ecossistema de cidades, de indústrias fora, né? E você se distanciando desse território, você cria uma frustração, né? Obviamente que na minha carteira como engenheiro tive uma ascensão, né? Então saí de engenheiro trainee em 2011 para engenheiro sênior já em 2022, né? Com uma carreira para ir para executivo, algo do tipo. Mas quando você vê, vamos dizer assim, irmãos, pessoas que estiveram contigo, talvez não tiveram essa mesma oportunidade, né? E também você vê também oportunidades de negócios na Amazônia, né? Então, quando você começa a atrelar isso com uma riqueza, por exemplo, o meu pai trabalha com polpa de cupuaçu, e você vê sementes sendo estragadas, mas ao mesmo tempo você entender que dessa semente ela tem propriedades anti-inflamatórias, hidratantes, que possam servir para a humanidade, né? Então, como você aproveitar isso, agregar valor, gerar riqueza para o território, gerar riqueza para os agricultores, né? E também manter a floresta. Então,
mais do que uma necessidade, vou dizer, econômica, eu acho que é uma necessidade de propósito mesmo, né? Sim. Eu até, você falando isso, eu já recordo do nossa conversa com a Joana, da Manioca, ontem. Sim. Porque ela trouxe justamente bem partes do que você fala aqui, que é... E parece que é recorrente na Amazônia. Não sabe? É um negócio por oportunidade de mercado. A maioria da gente está nesse ambiente de startups, vai ver assim, pô, tem uma oportunidade legal, dá para ganhar muito dinheiro. Sim. Vocês estão olhando para propósito e para família, né? Exato. Você fala, parte da sua fala que é, pô, sai da família, da integração, da história da família e une a um propósito, né? Isso é muito legal, acho que é um valor que não se encontra tão fácil no Sudeste, na startup tradicional, no negócio tradicional, né? Que é essa conexão com a família. Porque é justamente isso, né? Porque o meu objetivo inicialmente, na verdade, era fundar uma cooperativa, deixar ela estruturada e sair. Mas só que, tipo assim, até o convencimento de você mostrar o modelo de negócio que você tem na cabeça para os próprios, vamos dizer assim, agricultores, era difícil. Então, meio que eu tive que botar isso à prova, né? Eu tive que testar, tinha que gerar um MVP para demonstrar. E talvez agora, esse ano, 2026, isso depois de 7 anos já, a gente vai conseguir estruturar essa cooperativa. Mas eu tive que seguir nessa trajetória, nessa jornada, para poder isso acontecer. E como que vai ser em termos de operação a cooperativa e a Forte Paraguaio? Então, eu não sei se o modelo que a gente está prevendo, a gente mapeou primeiro potenciais cadeias de negócio que já existem. No Acará, nós temos algumas startups que hoje são conhecidas, inclusive no Jornada, né? A gente tem pessoas com perfis como o meu, que tem esse sonho, que tem esse chamado, mas que precisam se integrar, né? E a gente também tem agricultores que têm suas propriedades, têm as amêndoas. Então, a gente quer fazer algo no sentido que a gente vai criar células produtivas, né? Mas que já estão existentes, mas só que precisa de vamos dizer assim, de uma organização de fornecedores, né? Que são os produtores. Então, a gente vai montar realmente uma cooperativa, mas com uma parceria empresas cooperativas, onde essas startups, essas empresas entram como parceiros via CNPJ, mas entram também como cooperados porque os irmãos, os pais são agricultores. Então, na hora que a gente trabalhar a cadeia da castanha, a cooperativa já vai ter uma bioindústria da castanha, porque a gente tem uma cooperativa que vai se associar, que é a Zeno Nativo. Na hora que a gente associa e trabalha na cooperativa a parte de oleaginosas, a gente já tem a Forte Paraguaio que tem a parte da produção. Na hora que a gente trabalha a cadeia do cacau, precisa da fermentação e tudo, nós já temos as regiões do cacau. Nós já temos a indústria Cardoso que trabalha com palmito, mas só que precisam encontrar mercados. Então a gente vai juntar forças para a cooperativa, ela vai servir, na verdade, como um hub de conexão com o mercado. Então a gente vai criar um portfólio para isso. E isso feito por empreendedores que de certa forma aprenderam, né? E também foram preparados na jornada. Então a gente está criando um sistema para isso. Então a gente vai partir já de bioindústrias que vão apoiar a cooperativa. Então a gente não vai precisar fundar do zero uma indústria, alguma coisa. Então vai criar em parcerias, né? E também trabalhar alguns mercados que talvez sejam mais fácil a gente atender via uma cooperativa. Então a gente vai tirar o melhor de cada situação, né? Então esse é o nosso formato. Então, claro que a gente vai contar com parceiros, mas subsidiar isso a partir de experiências prévias desses pontos focais. Né? Legal. E, Gilberto, fala um pouquinho só para nós diferenciar Paraguaio da cooperativa. Então, fala um pouquinho da Paraguaio, produtos, o que vocês fazem, como que é. Nosso core business
produzir óleos e manteigas vegetais para a indústria de cosmético, né? Estamos estruturando também para alimentício, tá? Então, extraímos óleo de andiroba, pracaxi, manteiga de murumuru, cupuaçu, para servir como ingredientes para cosmética natural, né? Então, você que tem uma indústria de cosmético, existem startups também aqui no Jornada que necessitam do ingrediente puro, rastreáveis, de qualidade, que tenham certificações, né? Tanto para o uso nacional mesmo e também internacional. Esse é o nosso negócio, tá? Óbvio, a gente tem também linhas de pesquisas também relacionadas a óleo voltado para fitoterápicos, a parte de resíduos que a torta para usar como insumo para biofertilizantes, também rações animais, mas a gente vai através de parceiro, né? Então a gente se posiciona como o meio necessário para conectar a floresta às indústrias, né? Esse buraco que existe entre uma indústria de cosmético e a Amazônia. Às vezes a gente tem que investir muito para poder estruturar essa cadeia. Mas a gente já está estruturando com nossa forma de estruturar, que é uma estruturação corpo a corpo, uma estruturação de cadeia, escutando e empoderando a comunidade. Então imagina que esse fornecedor de amêndoa, ele vai ser o cooperado de uma instituição e vai poder se beneficiar com isso. Por que a cooperativa? Né? Por que a cooperativa entra nisso aí? A cooperativa ela não está desanexa da Forte Para-Óleo. Para a Forte Para-Óleo crescer, a gente precisa, no Brasil, tem a questão de jurídica, de impostos, etc. Então hoje a gente trabalha com Simples Nacional. Mas para a gente crescer, vai ter que ir para o lucro presumido e o lucro real. Mas eu não posso trabalhar isso com centenas e milhares de agricultores que vão ter que emitir nota fiscal, que vão ter que ter uma série de controles. Então a cooperativa é necessária para a gente e também é necessária para o agricultor e para os outros negócios. Legal. Então a cooperativa é um mecanismo de desenvolvimento regional das empresas e do território. Aí eu vou para a cooperativa. Legal. Entendeu? Não, é excelente tu reforçar isso porque é como eu falei, para mim, para que é uma cooperativa? A primeira coisa que eu pensava, né? Agora você explica, precisa estruturar, né, toda a cadeia, profissionalizar, formalizar, e ela resolve esse problema. E acho que isso é um ponto importante sobre esse meu ponto de vista, né? Porque quem está lá no Sudeste não entende isso, né? Exato. Não entende que o cara está dentro da floresta, anda de barco para pegar produtos, né, e insumos trazer e precisa emitir nota, né? Ele não tem essa noção, né? Até tu pode explicar, mas não tem a noção da dificuldade, né, do problema, conexão, logística, tudo mais. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais assim desse dia a dia. Quando tu acorda de manhã, o que tu faz, como que é um dia de trabalho teu lá no Acará? Tá. Então assim, hoje, assim, na rotina, né, a gente trabalha no caso da indústria com a captação das amêndoas. As amêndoas, quando chegam pra gente, quando chegam para os agricultores, ela chega com 30 quilos, 20 quilos, 5 quilos, até 1 quilo a gente está comprando, né? Porque é algo, como eu falei, muito natural. E essa amêndoa, ela chega em carro, em moto, bicicleta. Porque uma amêndoa que ele colhe hoje, né? Vamos colocar 50 quilos por dia. Vai render para ele em torno de 150 a 200 reais naquela coleta. Hoje, uma diária, vamos dizer assim, de um agricultor do campo é em torno de 100 reais, né? Ou seja, às vezes é o dobro, né? Ou então, às vezes nem tem, vamos dizer assim, um emprego formal para isso. Então, a partir do quintal dele, imagina você ter um quintal produtivo, você coletar isso e poder entregar e vender para algo que já está ali do lado, né? E a gente pretende estar do lado, nosso modelo de negócio é estar no território. Então, tem essa chegada da amêndoa. Então, esse é uma primeira rotina, né? Mas conta o que é um pracaxi, o que é essas amêndoas que para vocês faz sentido, mas para nós é outro mundo. Tá. Quais são as outras, né? Sim. E que produto talvez são utilizados, né? A gente trabalha com a andiroba, a principal ali da região é a andiroba e o cupuaçu. Então a andiroba é nativo, ela tem na floresta, geralmente é mais extrativista, né? Então a andiroba, o nome andiroba, ela vem até do amargor, né?
Então ele é um óleo amargo, então ele é altamente amargo, mas justamente porque tem propriedades fitoteróis ali que ajudam na parte anti-inflamatória. E a andiroba, ela já é conhecida pelo Amazônida, né? Para tratamento de dores de gargantas, inflamações, repelentes, que é extraído através de um processo, vamos dizer assim, manual, né? Então, assim, ela já é conhecida no território. Mas a gente está trazendo um processo, vamos dizer assim, de manufatura, atendendo ao mercado... Shampoos, sabonetes. Esse mercado, né? Então, assim, essas amêndoas, o pracaxi. O pracaxi é uma árvore, ela é lenhosa. Então, assim, na região, você até não encontra, dependendo da região, não encontra muito devido ao extrativismo da madeira, né? Mas o pracaxi, ele é uma fava, como se fosse uma ingá, como se fosse um feijão verde maior, né? Onde os animais utilizam muito, né? Mas no dia a dia você usa ali mesmo para prensagem, alguma coisa no dia a dia, para a parte de remédio, vamos dizer assim. Remédios naturais, tá? Não é tão utilizado na culinária. Mas o pracaxi, ele tem propriedades, vamos dizer assim, que é o silicone, o azeite, né? O óleo que sai é o silicone da Amazônia. E também ele consegue ser utilizado na parte de alimentos também. Um azeite para salada, etc. Então, assim, essas amêndoas, elas são mais relacionadas para uma ancestralidade. Nossos avós utilizavam, né? O murumuru já é uma amêndoa mais dura, é tipo uma pupunha, sabe? E o murumuru é muito utilizado pelos animais, porcos do mato, animais rasteiros, etc. Mas só que alimentam esses animais. Perfeito. Tá. E assim, e uma pergunta que fazem muito é, beleza, vocês extraem a semente, mas sobra para ficar no território? Sim, porque ela é feita uma seleção disso. A gente não extrai 100%. Existe uma quantidade para a própria regeneração da floresta e tal, e também dos próprios animais. E quando a gente fala em bioindústria da Amazônia, foi até algo que a gente escutou muito aqui no BASF, e até tem uma pesquisa da BDI disso, que a gente não quer industriar a Amazônia. A gente quer amazonizar a indústria, né? Quer dizer, a bioindústria amazônica, ela tem uma conexão de ancestralidade, né? De processos, conhecimentos que vêm do conhecimento ancestral. E, obviamente, também com uma questão de processo, equipamentos, boas práticas, né? Que a gente tem indústria de alimentos, equipamentos inox, etc. Mas só é possível, esses equipamentos por si só não fazem acontecer. É preciso você ter o tempero a mais, que é o conhecimento ancestral. Os nossos equipamentos, eu vou dizer que eles são totalmente personalizados, né? Alguns já foram personalizados desde o fabricante, e outros a gente adquiriu e personalizou para a nossa realidade. Hoje eu tenho uma linha de produção adaptada para novas cadeias, para 8 cadeias, na verdade. Então foi teste que a gente fez para adaptar isso. E nesse processo, usando o conhecimento da floresta também, mas também do conhecimento do Lean Manufacturing, sistema enxuto de produção. Então, além de a gente ter uma linha só para tudo isso, o formato da fábrica ela é personalizada também, que remete, vamos dizer assim, às tendas dos próprios originários, como que você se organiza ali, atrelado com o meio ambiente, né? O fluxo, etc. E Gilberto, e continuando nessa linha assim de explicar essa característica, peculiaridade, né, dos negócios, como é que você leva essas máquinas para o Acará? Né? Se tu puder descrever até a região geográfica, né, para chegar até lá como que é, para tirar o produto, continuar também um pouco dessa lógica do agricultor, né, que coleta. Especificamente, né, na Forte Para-Óleo, hoje a gente está a 80 km de Belém e a gente tem acesso à estrada. Então é relativamente mais simples, né? Ele vai por caminhões. Porém, na nossa estratégia de expansão, a gente pretende implantar esse modelo de bioindústria em outros territórios. Porque a estratégia não é trazer amêndoa de muito longe para extrair aqui.
mas na verdade levar a bioindústria para até o território. E lá a gente vai precisar, realmente, vai ter que ir de barco. Não tem outro acesso. Você tem que ir de barco. A questão da energia, às vezes não tem. Então, no próprio jornada a gente se conectou com a bioindústria de usinas para Igarapés, né? A DCO. Então a gente já demandou para eles, tipo, a nossa potência dos equipamentos, para ver na futura implantação se a gente consegue ligar uma prensa dessa, né? Então são coisas que a gente montou um MVP, mas num cenário que está próximo ali. A gente tem energia trifásica aqui. A gente vai precisar desenvolver prensas para outras unidades, né? Então hoje a nossa realidade é até, vamos dizer assim, bem confortável em relação a isso. E é por isso que também a gente quer trabalhar a intensificação, né? No sentido de aproveitar essa aproximação aos centros para a gente poder aumentar a produção e escalar, né? Então assim, hoje a gente tem essa vantagem também, porque tem um território que é o Acará, que está aqui próximo, que é uma dicotomia também, porque é um território com alto potencial, porém com menor IDH que tem também na Amazônia, né? Então, isso é um ponto também que me fez aumentar esse chamado. Pô, ninguém está enxergando que a gente tem um território próximo ao grande centro, mas ao mesmo tempo é tão pouco desenvolvido, né? Então, tem essa vantagem também. Interessante. E você falou que está há 7 anos, né? Com essa jornada aí. Como é que foi essa transição, né? De engenheiro, CLT, para virar empreendedor? Assim, não foi tão fácil, né? Porque vem um frio na barriga, né? Quando você é CLT, que você recebe o salário todo dia ali, recebe o 10º, ainda tinha os bônus de produção, então a gente recebia a PLR, né? E você ir para isso, então assim, a virada, na verdade, foi quando tu tem que montar um ambiente para isso, né? Primeiro ter um faturamento adequado, outro, você ter investimento para isso, ou você fazer uma reserva de emergência, tanto pessoa física como também pessoa jurídica, né? Então assim, foi bem, não foi fácil, acho que foi nas mais difíceis decisões da minha carreira, né? Da minha vida ali, fazer isso. Você estava morando em Belém? Eu morava na área de Barcarena. Barcarena, onde fica a indústria, né? De alumínio lá. Mas eu fiz essa virada quando a gente começou a enxergar investidores. E também aquele negócio, como é que você quer que alguém invista em você se você não está 100% no negócio, né? Eu percebi até engraçado que nessa transição a gente percebe também no tempo que você dedica ao negócio. Quando eu fundei lá atrás ainda como engenheiro, eu dedicava o sábado, domingo, né, o meu hobby. Mas a partir do momento que você consegue passar pelas acelerações, até o momento que eu me enxerguei fazendo reuniões em banheiros. Porque tinha que fazer, mas tipo assim, às vezes você fica com, não é vergonha, mas você tipo, como é que eu vou fazer reuniões? De onde sair? Que momento fazer? Que você tinha que falar com cliente. Você teria que participar de acelerações. E chega um momento, opa, já tô... E assim, e é normal isso, porque... E você tem que ser sincero até para a corporação. Dizer, olha, esse é o momento, agora eu preciso... Vou focar em outra coisa, né? Assim, foi uma decisão muito difícil, mas não me arrependo nem um pouco. Legal. E como que é a tua operação comercial, né? Prospectar clientes, vender? Sim, hoje a gente tem, vamos dizer assim, uma vendedora, né? Uma vendedora local próxima. E eu faço muitas vendas também com clientes estratégicos, né? Mas aí vem a história da Paraoil para a Forte Group, né? Ao longo dessa jornada, a gente encontrou um empresário, né? Que é o Sandro Nunes, onde já tinha um grupo de empresas, né, de logística, de química, etc. E na época o nosso gargalo é vendas. Então, com o Forte Group hoje, a gente tem disponível, vamos dizer, basicamente 15 representantes e vendedoras. Então, a gente conseguiu escalar isso, né?
e onde o Forte Group já tem clientes da cosmética, né? Forte Group trabalha com óleos também? Não, eles trabalham, na verdade, com química, né? Então, eles trabalham com glicerinas, trabalham com alguns agentes, porque os óleos, eles vai 5 a 10% da formulação. Mas você tem os 95% que não vão, né? Então, o que eles perceberam? Os clientes começaram a buscar ingredientes naturais. Então, foi aí que eles procuraram um parceiro, né? Para entregar isso ao portfólio. Então, essa junção foi no sentido de somar recursos, né? Então, tipo, hoje a gente trabalha com essas vendedoras. Nós temos um setor hoje de venda internacionais que eu acabo influenciando muito porque eu tenho que estar ali até você explicar tudo. Então, eu sou muito ativo nisso também. Nas rodadas de negócios, nas visitas, nas programações, né? A logística a gente acaba compartilhando com o grupo, né? Feiras que a gente participa, né? Então, antigamente eu ia para feiras, vamos dizer assim, mas com balcões, algo mais simples. Hoje a gente consegue ir para feiras tipo em cosmética, com stand maior e dar uma robustez que a Amazônia merece, mas isso através de parcerias, né? Então, assim, a gente começou a juntar estruturas, né? Então, esse vem a ideia, né? De estar o Forte Para-Oil hoje, nós somos parte do grupo na Amazônia, tá? Então, quando a gente vai para a rodada com um grupo de empresas, então, hoje eles têm fornecedores da China, né? Que eles compram matéria-prima também, mas ao mesmo tempo criam um fluxo ao contrário, porque esses chineses demandam óleos também. Então, faz muito essa conexão. Que a gente fala de ecossistema, né? Então, a gente criou o ecossistema da Forte Group, né? Então, a gente tem no grupo, tem uma empresa de algas também, que trabalha com produtos naturais, que se insere também, que é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, né? Alga marinha? Algas marinhas, né? Que é ali do Paraty também. A gente tem no grupo tem uma indústria de cosmético, que também chegou, que pode ser uma possível terceirista para o futuro, né? Onde faz alguns testes, formulações. No grupo a gente tem engenheiros químicos, né? Então, não necessariamente está na Forte Para-Oil, mas é um recurso que a gente consegue acessar, né? Então, assim, e ao longo desse tempo a gente foi construindo esse ecossistema também. Na parte de pesquisa também. Então, hoje a gente está numa necessidade também de trazer mais pessoas para a equipe, porque assim, primeiro você inova, né? Aí daí você precisa padronizar, né? Eu preciso padronizar isso, gerar recursos e agora delegar. Então eu estou na fase de padronização e delegar, né? E vocês estão nesse momento hoje com uma rodada de captação? Tem um valuation, tem um equity que vocês estão dispostos a colocar? Estamos estruturando, né? Aí, tipo, a gente participou do Sinergia Investimento, a gente conseguiu enxergar muito isso. A gente ainda não está com um equity, com valuation fechado, porque a gente está passando muito de acelerações, né? A gente está conseguindo captar muito recurso via subvenções econômicas, né? Tipo, hoje está na principal. Mas a gente está se preparando pro próximo patamar. Talvez seja sair do investimento anjo e ir para as séries, né? A gente está estruturando para isso. Então, a gente está com um blend finance, né? Que é doações, subvenções, captação via fundos como Citaue, né, que tem subsídio de alguns fundos também, como o Fundo Vale e outros fundos também, de créditos, acesso, ou seja, é um conjunto complexo de financiamentos, né, que a Amazônia exige, não é só um tipo, né, a gente também está com bancos privados, que a gente vê taxas legais para capital de giro, até se preparando para o equity.
Porque o equity vai ser quando a gente for para um patamar já mais montado. O que a gente tem hoje de inovação e de estruturação para uma escala inicial já está acontecendo. Porque tem um ponto também, na feita que você consegue chegar ao mercado, né? E você consegue, vamos dizer assim, até com os contratos de antecipação, você não precisa de muito, né? Mas até você chegar lá, você precisa ter esse fôlego, tá? Então, funciona assim, né? Algo tão simples, não é um financiamento como é no Sul e Sudeste. Talvez requer um outro momento para a gente falar especificamente disso. Mas o que eu posso dizer é que Cital é um grande parceiro em financiamento. A gente vai para a terceira rodada com ele já. Também a gente participou do Zuni, né? Caiunos também, que tem um formato. Então, e mais subvenções econômicas. Então, um conjunto. Isso também me traz uma necessidade também de organização da parte financeira que a gente está fazendo atualmente. A gente conta também com mentores da jornada. Eu também estou com um mentor, vamos dizer assim, que ao longo da jornada a gente conseguiu também, que está nos trabalhando. Então a gente está nessa evolução. Sim. Né? Então eu dizer assim, não é que a gente esteja com uma captação aberta, mas a gente está estudando as possibilidades, tá? Para poder ir. E Gilberto, nós estamos indo para a etapa final aqui do nosso podcast, mas a gente ainda tem mais um tempinho. Eu queria saber um pouco da sua participação, da sua visão em termos de comunidade e de ecossistema. Porque você participa da Jornada Amazônia, é muito ativo conosco, está também conectado ao Parque da Bioeconomia aqui em Belém, né? Estruturando esse hub lá no Acará, né? Vão ter um ecossistema do Acará daqui a pouco, né? E eu queria um pouco dessa sua visão de comunidade, né? De como isso facilitou ou traz vantagens ou desvantagens para a forma de atuar da sua empresa, né? Às vezes ligado a talentos, ligado a oportunidades de investimento. Se puder explicar um pouquinho, se tu tem uma estratégia até de comunidade, né? Sim. Assim, esse movimento de comunidade que a SESC, né, vem fomentando e aprendendo também, assim, com certeza foi um diferencial grande, né? Se eu fosse mensurar isso aí, eu acho que, tipo, mais de 90% do nosso sucesso a gente deve a isso, né? Então, tipo, muita informação, muitas oportunidades. O empreendedor que está iniciando deve estar muito ativo e conectado a esse ecossistema, né? Então, assim, é fundamental. As oportunidades, uma vai chamando a outra, mas vem o ponto de atenção, né? Você tem que estar muito ativo e você tem que estar muito conectado e ação. Não adianta também você estar ali e você não conseguir agir, né? O empreendedor, isso até é uma similaridade até para o negócio de startup no Sul e Sudeste, que a gente observa muito escutando. Cara, você trabalhar com afinco. Vai ter que trabalhar 12, 15, 20 horas, né? Vai ter dia que você vai ter que virar, mas no sentido de você montar isso, né? A minha estratégia com isso é realmente montar o meu, vamos dizer assim, estratégia de crescimento, né? Então, o Jornada ajudou isso, o Inova Amazônia ajudou isso, da gente montar o nosso roadmap estratégico. Onde é que a gente está, da onde a gente veio, da onde a gente está e para onde a gente quer ir. Quais são os perfis de parceiros que a gente precisa se conectar. Porque também não é que você esteja no ecossistema muito ativo que você vai falar sim para todo mundo. Talvez você tenha que dizer muito não. Mas também escolher muito sim e afinco. Por exemplo, a SEST hoje é um sim mais do que maiúsculo, porque vem de todas as formas, né? Então hoje a gente trabalha com inovação através do laboratório fábrica. Esse laboratório fábrica, essa conversa do laboratório fábrica talvez já começou uns 2 anos atrás, quando a SEST imaginou essa possibilidade. Então meio que a gente influenciou também o formato que é hoje o laboratório. Então quando a gente vê o laboratório hoje, eu consigo enxergar muito aquele projeto que a gente tinha na cabeça.
tipo a linha dos olhos, né? As novas tecnologias, o formato que vai acontecer e a própria leitura da SEST em captar isso, né? Você também ter parceiros, vamos dizer assim, na parte financeira. A Cital hoje é um grande parceiro, porque você tem mentorias também especializadas. Com a Cital hoje a gente tem um câmbio, acho que um menores câmbios que existe, né? Que é o câmbio do bem. Né? Então, pô, isso aí no montante, quando você faz exportações, influencia muito. Então, você saiu de um câmbio ali com taxas de 2, 3%, e hoje a gente está trabalhando em torno de 0,5%, faz muita diferença para o negócio. Né? Parcerias em logísticas. Nessas conexões que a gente vê entre as startups, eu consegui reduzir em 40% o meu custo logístico com uma conversa que eu tive no aeroporto. Entendeu? Então, quer dizer, pô... 40%? 40%. Porque... Na hora certa, no lugar certo. Então, tipo assim, eu já vinha tendo um custo alto com logística, mas tinha que entregar. E quando você conseguiu reduzir isso, ela te conectou com um parceiro certo para você fazer isso, então você tem um impacto muito grande na operação. Então é isso. O ecossistema é importantíssimo. Aproveitar o máximo, mas também cumprir ação. Boa. Né? Tem que ter ação. Não adianta te conectar com 10 e interagir depois só com 2. Perfeito. Do nosso lado que a gente vê assim, quem mais evolui é quem consegue avançar com as conexões, né? Porque tem muita gente que não sabe dizer não, né? E outros que não sabem implantar, não sabem executar parcerias, né? Ou não tem capacidade. Às vezes a pessoa está num momento que aquela conexão não faz sentido para ela, não deveria nem ter iniciado, né, algum projeto maior. Então, é legal te ouvir isso, porque é tudo que a gente tenta fomentar, né? Sim. Conexões, mas para que virem resultado. Né? E outro ponto importante tipo, nessa jornada, o que falta muito é braço. Pessoas pensando. Então tenta conectar com alguma startup, né? Com algum parceiro, porque não necessariamente precisa um parceiro institucional grande. Às vezes uma startup parceira funciona muito. Eu já fiz muitos negócios com várias startups que me conectaram a grandes clientes, né? Ou seja, você fazer essa ponte. E outra coisa, seja, claro, conectado. A maioria das startups na Amazônia trabalha com propósito, né? Mas, tipo assim, faça. Várias startups que a gente ajudou nos retribuíram muito com conexões também, né? Acho que, assim, de novo, né? Quando você faz o bem, né? Você recebe o bem também. E você estava no Serendip Day mais cedo, né? Que conexões você fez lá? Fez alguma legal hoje? Todas foram muito boas, né? Então a gente teve com a Natura, né? Então assim, quando a gente pensa em estruturação, a Natura é uma corporate que tem uma história na Amazônia incrível, né? Tem um modelo incrível também. Mas, tipo assim, a gente traz um pouco do nosso conhecimento de território para estruturar isso e empoderar mais isso, né? Então, a gente saiu com várias ideias de cooperação, também com potenciais de outra reunião com potenciais investidores de family, né? Family para investimento também, que é muito bom. Legal. E também a gente tá com uma outra ideia também, que é o Saudade Group, que eu não conhecia. Amanhã eu vou entrevistar o Então, assim, eu já conhecia ele de outras situações, de outros momentos, mas faz total sentido o que ele está trazendo agora. Então, vocês vão ter a oportunidade de escutar, não percam, porque ele veio com uma ideia incrível também. Exato. Né, que com certeza a gente vai se conectar. Legal. Porque excelente. Faz sentido pra gente. Sim, perfeito. E só para nossa audiência aqui, o Gilberto falou do Laboratório Fábrica. Ele é um espaço que fica aqui no Porto Futuro 2, aqui em Belém. É um espaço voltado para a inovação na cadeia de alimentos, de cosméticos, né? Uma iniciativa super legal do governo do estado. Então dá para quem está longe aí dar uma pesquisada, conhecer, e quem vir a Belém dá um jeito de visitar também. A Fundação CERT é uma das instituições parceiras que ajuda a realizar essa ação aqui. Mas, Gilberto, eu quero te agradecer, que foi muito legal aqui eu te ouvir, né? A gente tem contato com o empreendedor só distância, né? Hoje a gente tem a oportunidade de conversar pessoalmente e saber mais detalhes da sua operação. Eu tenho certeza que você está
inspirando aí outras pessoas também. A Amazônia é gigante, né? Provavelmente tem alguém lá em Santarém agora que está ouvindo essa história, né? Alguém em outros estados, Altamira, enfim, regiões parecidas aí com Acará, que tem potenciais, né, para colocar projetos, negócios, assim como você está criando. Então, obrigado aí pela sua participação. É. Valeu. Obrigado.